Para iniciarmos a nossa primeira aula, necessariamente, como vocês podem ver, nós iremos modelar em primeiro lugar aqui a nossa casa aqui do Blender. Esse é o primeiro vídeo, a parte 1. Na nossa parte 2 vamos dar fim aqui à modelagem dessa nossa casa. Então o que eu vou fazer de princípio é simples. Eu vou selecionar essa lâmpada aqui e vou deletar ela assim. E deixando esse cubo nativo do Blender, lembrando que estarei usando o Cycles como renderizador aqui. Então, o que nós iremos fazer a partir daqui é simples. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós vamos usar necessariamente perspectivas para podermos modelar essa nossa casa. Então, já vou vos passar um comando básico e simples para vocês estarem a testar aí no Blender. Pressionem aí o comando Ctrl e Alt mais Q, assim, desse jeito. Fazendo essa simples ação, você pode ver aqui que nós temos necessariamente quatro perspectivas diferentes. Necessariamente a perspectiva de lado, a perspectiva de cima e necessariamente de um outro lado assim. E aqui a 3D Viewport, como vocês podem ver. Porém, de princípio, nós estaremos usando isso. Então, para sair dessa visão, é só pressionar Ctrl Alt Q novamente assim, com essa simples ação. Então, Ednilson, o que nós iremos usar? Nós iremos vir até aqui no numpad, aí no vosso teclado numérico, iremos pressionar 5, desse jeito. Uma vez pressionado 5, a tela já se prepara para poder necessariamente estar pronta para a perspectivação. Então, necessariamente clicando em 1, desse jeito, nós podemos ver que estamos aqui na perspectiva Y aqui. Por que eu digo perspectiva Y? É simples. Quando eu pego aqui a roda do mouse e clico aqui e aperto, vocês podem notar que nessa parte aqui surgiu aqui necessariamente o nosso Y. Porém, se eu clico assim, o nosso Y desaparece. Por quê? Porque o nosso Y está virado de frente para nós, assim. Então, a partir dessa perspectiva é que nós iremos modelar aqui a nossa casa. Então, o que nós iremos fazer é simples. De princípio, eu virei até aqui, vou entrar no Edit Mode, pressionando Tab, assim, com a nossa casa selecionada. Eu vou dar um Ctrl R, assim, desse jeito, como você pode ver. Vou dar um Ctrl R. Depois de dar o nosso Ctrl R, o que eu hei de fazer agora? Eu vou dar um Ctrl R também aqui no centro, desse jeito, assim. Então, entrando na seleção por face, assim, virei necessariamente até aqui e clicar o Wireframe Mode, assim. Lembrando que vocês podem entrar no Wireframe Mode pressionando aí o teclado Z. Então, o que eu vou fazer a partir de agora, eu vou pressionar o comando B, assim, B, para sair necessariamente essa linha aqui com o cursor. Depois, eu vou clicar aqui, eu vou desenhar as partes que eu quero selecionar, assim. Com essa simples ação, nós selecionamos toda essa parte. Depois eu vou pressionar X, irei apagar aqui, vindo no Faces, assim, desse jeito. Depois virei nessa ferramenta aqui, a lateral, aqui no Add Modifier, assim, e virei até aqui no Mirror Modifier, necessariamente o modificador de espelhamento, assim. E como vocês podem ver, só por ativar essa simples coisa, a nossa malha ela foi espelhada com essas novas linhas que surgiram. Voltando aqui para o Solid Mode, assim, lembrando que vocês podem voltar pressionando Z, vocês podem ver que foi espelhado aqui, desse jeito. E o que é o espelhamento? Clicando aqui a seleção por aresta, aqui selecionando essa aresta, se eu puxo essa base aqui, significa que a outra parte também é afetada. Então, eu vou dar um Ctrl Z para voltar assim, desse jeito. Então, o que nós iremos fazer a partir de agora? Agora nós temos que executar uma ação muito interessante. Então, saindo do Edit Mode, eu vou pressionar 1 novamente, assim, e vou dar um SX assim, desse jeito. Depois daí, eu vou necessariamente vir até aqui, selecionar essa base, pressionar 1 novamente, e vou puxar essa base até aqui, como vocês podem ver, junto dessa parte aqui. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer, eu virei até aqui embaixo, assim, entrarei na seleção por face, vou selecionar essa face, vou dar um 1 assim, e vou dar um SX assim, desse jeito, como vocês podem ver. Mas dando aqui o nosso SX, vocês podem notar necessariamente que há uma divisão aqui na nossa malha. Como vocês podem ver, há uma divisão aqui na nossa malha, o que é algo bastante simples de ser resolvido. Vindo até aqui no modificador Mirror, cliquem aqui essa parte onde está escrito Clipping, assim. Então, quando vocês puxarem essa seta até aqui e juntarem, assim, ele estará bem unido e necessariamente já estará aqui sem problemas de conexão. Então, depois de ligar essa malha aqui, o que eu vou fazer agora? É simples.
Eu vou vir até aqui em cima e vou dar um Ctrl R aqui e vou pressionar 2 assim, para gerar essas duas arestas. Depois disso, vou entrar na seleção por aresta, vou selecionar essas duas arestas e vou pressionar 1 assim e vou puxar um pouco até aqui para dentro, assim, como vocês podem notar. E vou entrar na seleção por face, assim, e vou selecionar essa face de cima, vou pressionar 1 assim e vou abaixar ela mais ou menos assim, desse simples jeito. Então, eu vou pressionar 1 assim. Depois de pressionar 1, como vocês podem ver, nós necessariamente vamos adquirindo aqui a forma necessária. Depois vou dar um SY, puxar um pouco até aqui. Lembrando que vou abrir aqui a aba dimensão aqui. E vindo nessa aba aqui, vocês podem notar que existe essa aba chamada dimensão. Copiando os exatos valores que estão aqui escritos, vocês vão obter necessariamente o tamanho da nossa malha. Lembrando o tamanho e não a forma. Vocês vão necessariamente adquirir o mesmo tamanho que eu adquiri aqui. Então vou elevar um pouco essa malha para aqui, assim, e vou deixar essa aba dimensão aberta. Então eu vou pressionar 5.1 desse jeito. Então o que eu vou fazer? Vou entrar no Edit Mode assim. E virei até aqui na lateral, entrei na seleção por aresta, vou selecionar essa aresta e vou pressionar 1, assim. E vou ajustar essa aresta desse exato jeito, assim. Como vocês podem ver, desse jeito. Porém, como vocês podem ver, isso aqui está um pouco meio que reto demais, como vocês podem ver, o que não é nada bom, porque temos que dar uns pequenos efeitos. Então vou dar um controller aqui, vou dar um controller aqui. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou selecionar essa parte de cima e essa parte de baixo, vou entrar aqui pressionando 1 e vou puxar um pouco essa base, um pouco até aqui. Depois vou selecionar essa parte e essa parte, vou pressionar 1 e vou puxar um pouco essa parte para dentro, assim, de modo que fique aqui necessariamente com essa parte aqui, assim, como vocês podem ver. Então, adquirida essa forma, o que nós iremos fazer agora? É simples, eu vou entrar no Edit Mode, assim, vou dar um Ctrl R aqui, vou puxar necessariamente até aqui. Depois vou dar um Ctrl R aqui e vou puxar necessariamente até mais ou menos aqui. Depois vou entrar na seleção por face, vou selecionar essa face, vou dar um X faces assim. Depois virei nessa face aqui, eu vou pressionar X faces necessariamente aqui, como vocês podem ver. Então, vindo na lateral dessa casa, assim, eu vou dar um Ctrl R aqui, assim, e vou pressionar 5 para sair desse modo. Então, dando um Ctrl R2, assim, desse jeito, eu vou entrar na seleção por face, vou selecionar essa face, vou pressionar X faces, assim, para gerar aqui as nossas janelas. Visto que já possuímos as nossas janelas, o que nós iremos fazer agora? É simples, eu vou entrar no Edit Mode, assim, vou selecionar essa parte aqui, como vocês podem ver, eu vou dar um Ctrl D, depois vou puxar essa parte para fora, assim, desse jeito. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar P e virei até aqui, lembrando, pressionei P e virei até aqui na aba Selection, assim, para dividir a nossa malha. Então, saindo do Edit Mode, eu posso selecionar essa malha aqui de forma paralela, assim. Lembrando que ela já não é a mesma malha que essa aqui, são malhas diferentes. Então, vindo até aqui, o que eu hei de fazer é simples, virei necessariamente nesse nosso modificador e vou deletá-lo assim. Deletei o modificador. Então, vamos dar um SSY assim. Eu vou necessariamente clicar aqui. Como vocês podem ver, ao clicar em qualquer lugar, existe esse pequeno pontinho que nos segue aqui. Então, eu vou pegar esse mesmo pontinho e vou colocá-lo aqui no centro. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou pressionar Shift Ctrl Alt Q. Opa, perdão. Shift Ctrl Alt C, Shift Ctrl Alt C, como vocês podem ver, surgiu isso. Se você não entendeu o que eu disse, é só copiar essa opção aqui, Shift Ctrl Alt C, aqui, tá bem aqui na lateral, como vocês podem ver, e virão até aqui no Origin to 3D Cursor, assim, desse jeito. Isso é mais para nós podermos ter o nosso cursor no centro, aqui, como vocês podem ver. Então eu vou pressionar 5, 3, 1, desse jeito. E o que eu hei de fazer? Deixa eu aqui trocar para 4. Opa, não estou a conseguir achar a visão.
porém vou pressionar 5, vou deixar dessa exata forma. Então é aqui onde nós usamos o nosso outro comando. Qual seria esse outro comando? Seria aquele que eu dei no início, o Ctrl Alt Q, assim, desse jeito, para termos aqui as nossas perspectivas. Então vou puxar essa base um pouco até aqui, como você pode ver, para ajustar. Depois disso eu vou dar um Ctrl Alt Q, assim. Virei até aqui na aba modificadores, lembrando que aqui é de modifier, e virei até aqui no solidify, assim. Como vocês podem ver, esse é um modificador de espessura, então vou aumentar aqui a nossa espessura, assim, desse jeito, assim. Depois disso vou dar um SZ, assim, e vou dar um RY, assim, e vou ajustar essa malha nessa base aqui. Como você pode ver, eu vou ajustar ela aqui, assim, dando um RY, vou colocá-la aqui, desse jeito. Depois vou entrar no Edit Mode, assim, vou dar um Ctrl R3, assim, e virei aqui na seleção por polígonos, vou selecionar esse polígono e esse polígono, vou necessariamente dar um 5,1 e vou puxar essa base para aqui, para dentro. Depois disso, o que eu vou fazer? Virei até aqui no nosso modificador e virei aqui nesse olho e vou necessariamente deletá-lo. Então o que eu vou fazer a partir de agora? A partir dessa seta aqui azul, eu vou puxar essa parte selecionada para que esteja em conformidade com essa linha aqui. Assim, como vocês podem ver. Então vou pressionar 5 para sair dessa visão, assim, desse jeito. Fazendo isso e ativando o nosso olho, vocês podem notar que saiu essa base aqui. Então, vindo até aqui no thickness, vou diminuir um pouco a espessura, ela está demais, assim, desse jeito, assim. Então, vou ativar o modificador Mirror, modificador de espelhamento, assim. Porém, fazendo isso, vocês podem notar que o nosso modificador não está assim tão bem. Então, vou entrar no Edit Mode e vou pressionar duas vezes o A, assim, A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou necessariamente puxar a parte dessa seta vermelha, assim, para configurarmos, assim. E vou puxar ela até mais ou menos aqui. Como vocês podem ver, assim. Porém, descobri que esse nosso modificador não calculou corretamente aqui a nossa malha. Então vou desligar aqui o nosso modificador Mirror, assim. Vamos fazer isso de forma necessariamente manualmente. Então vou puxar essa base até aqui. Vou dar um RY assim, para ajustar aqui. Vou pressionar 5,1 e vou ajustar essa nossa malha aqui, assim. Vou puxar até aqui. E virei até aqui no modificador Solidify Thickness e vou aumentar um pouco assim. Então vou pressionar 5. Vou dar um Shift D. Vou puxar até aqui. Vou selecionar os dois, pressionando Shift e selecionando. Vou dar um Shift D novamente. Virei até aqui. E última vez vou dar um Shift D. E virei até aqui. Assim. Depois vou colocar o meu dedo no Shift, vou selecionando todos esses assim, vou dando um Shift D assim, depois vou pressionar 5,1 para entrar nessa visão, depois vou pressionar RZ 180 graus, assim como vocês podem ver, e Enter, assim. Depois vou posicionar essa base aqui, como vocês podem ver. Vou pressionar 5 para sair dessa visão. E vocês podem notar aqui que já temos essa base. Depois eu vou ajustá-la a partir de cima, pressionando Ctrl Alt Q, assim. A partir dessa visão de cima eu vou ajustar com essa linha aqui, assim. Então vou pressionar Ctrl Alt Q novamente, assim, para vermos como é que ficou. Então depois disso vou adicionar um cubo, assim. Vou dar um S nele, assim, para diminuir a escala, S, assim. Vou pressionar 5,1. Vou pressionar S assim, para ajustá-la aqui no centro. Depois vou pressionar 3.
e vamos ajustando aqui na lateral, dando um SY assim, mais ou menos assim, e ele vai se retirar um pouco assim. Vou pressionar 5 para sair dessa visão. Como vocês podem ver, já temos aqui uma pequena base da nossa malha 3D. Visto que o vídeo já está nos 15 minutos, pessoal, aqui vamos dar continuidade aqui no nosso próximo vídeo, que necessariamente vem após esse. Então vamos dar continuidade no nosso próximo vídeo.